Olá, sou a professora Rosilma Mello. Estamos aqui hoje para ver mais uma prática de microbiologia e parasitologia. Hoje iremos fazer as técnicas, as manobras assépticas que são utilizadas comumente na microbiologia para evitar a contaminação externa, a contaminação de outros elementos no nosso tipo de semeio. Então a gente já viu em outras aulas os semeios que são realizados, as técnicas de semeio, e hoje a gente vai aprimorar essa técnica para que a gente consiga realizar o processo sem contaminação. Então, qual é o material que a gente vai utilizar hoje? A gente vai utilizar os tubos de ensaio inclinado, onde esses tubos eles são distribuídos o meio ao ser produzido. Ele é autoclavado dentro do tubo e depois da autoclavação esse tubo ele fica sobre algum tipo de suporte onde ele vai ficar inclinado. Porque o propósito desse tubo é que a gente faça o semeio nessa parte que está inclinada, que a gente chama de bico de flauta, ou a parte inclinada do agar. Então, nesse processo, a gente utiliza esse tubo geralmente para manter a bactéria, o fungo, o micro-organismo a salvo, principalmente do ambiente, uma vez que a placa de Petri, apesar dela estar esterilizada, o meio ele vai estar aqui distribuído, mas a facilidade de contaminação é maior na placa do que no tubo. Então, por isso que a gente precisa, geralmente do tubo, quando a gente quer guardar essa bactéria ou esse fungo, esse micro-organismo, por mais tempo, a salvo de uma contaminação externa. Então, a gente também vai utilizar meios de cultura. Então, esse meio de cultura ele foi produzido em outra aula que a gente produziu. Ele foi autoclavado, foi distribuído de forma asséptica dentro de uma estufa, de um fluxo laminar, ou até mesmo na região que a gente está fazendo aqui nesse processo. Então, a gente vai pegar as bactérias que já foram previamente semeadas. Então, essas bactérias elas foram semeadas no agar, foram colocadas na estufa bacteriológica que a gente viu na aula passada. Ela cresceu em torno de 24 horas de crescimento e a gente vai transferir esta bactéria, a gente tem duas bactérias aqui, uma gram negativa e uma gram positiva, que a gente viu a diferença na aula de coloração de gram. Então, essas bactérias elas foram previamente semeadas, aqui a gente tem agar em semeio em estria, e esse semeio a gente vai simplesmente transferir para outro meio, mas a gente vai ver que existem normativas para que a gente consiga fazer um semeio de qualidade sem contaminar a minha amostra. Então, o intuito dessas manobras é evitar a contaminação externa do ambiente. Então, é importante a utilização ou do bico de Bunsen ou de uma chama que vai ao redor dela promover essa parte de asepsia, uma zona que a gente chama de zona de esterilidade. Então, quando a gente tem, aqui no caso a lamparina, mas quando a gente acende a lamparina ou o bico de Bunsen, a gente vai ter uma zona em torno de 10 centímetros, 15 centímetros, que vai permitir que a gente trabalhe em segurança sem contaminar o nosso material. Então, a gente precisa acender essa chama. Então, a chama, geralmente ela é produzida uma cor mais azulada, então ela vai dar uma zona de esterilidade aqui no material onde eu vou trabalhar. E a gente vai fazer as transferências para o tubo e transferências para a placa. Então, durante essa transferência, a gente vai utilizar a alça bacteriológica, que ela possui um cabo, geralmente de madeira, mas às vezes são também de plástico. E essa parte, de fato, é o que a gente chama de alça bacteriológica, Então, isso tudo não é a alça em si é só esse trechozinho, onde a gente tem essa pequena argola. Esse material, ele geralmente é de platina, então ele tem uma durabilidade muito boa, mas ele tem uma estrutura que é um pouco mais maleável, então a gente precisa ter mais cuidado quando a gente for semear com a alça de platina do que a de níquel cromo, que ela é um pouquinho mais rígida. Então, a gente vai precisar, a primeira manobra que a gente precisa fazer para fazer um semeio é a esterilização da alça, que é um processo chamado de flambagem. Então, a flambagem é onde a gente coloca a alça próxima à chama e ela vai ficando rubra, ela vai avermelhando, o que indica que o calor ele está chegando nessa alça
e esse material está eliminando qualquer tipo de micro-organismo, seja um esporo fúngico, um material fúngico vegetativo ou até mesmo algum resto de bactéria que esteja dentro dessa alça. Então, a gente precisa deixar em torno de 1 minuto, mas, em geral, na rotina clínica, né, pode deixar até um pouco mais, 1 minuto e meio. Então, o ideal é que ela fique ao rubro sempre. A gente pode dar umas leves passadas na alça em torno da chama, para que ela esterilize o máximo possível desse cabo, uma vez que quando a gente for introduzir no tubo, esse material também vai entrar em contato com o nosso meio. Então, a gente precisa sempre dar umas leves, né, esterilizadas aqui, na região do cabo. E o mais importante é a nossa alça bacteriológica. É importante que, quando a gente retira essa alça aqui, ela vai estar quente, porque ela foi previamente aquecida. Então, é importante que, quando a gente pegar o material para fazer o semeio, a gente escolha um local dentro da placa que não tenha micro-organismo crescido, porque eu vou precisar, esfriar a alça. Porque o que eu quero é transferir a bactéria viável, né? Eu quero que ela esteja viva para transferir para outro meio. Então, eu preciso esfriar, num local onde eu não tenha meio de cultura, né? Onde não tenha bactéria crescida, apenas meio de cultura, para esfriar essa alça. E em seguida a gente vai remover uma quantidade de colônias, né, dentro dessa placa. Então, a gente vai com a alça aqui, Então, a partir dessa retirada, né, a gente vai ter várias bactérias, onde a gente removeu aqui, da cultura. Então, a gente consegue perceber, né, que a alça ela está repleta, né, de bactérias. E o importante é que esse processo aconteça aqui ao redor do bico de Bunsen, né? Quem tem mais manejo com a tampa, né, geralmente faz esse tipo de processo, abrindo levemente, né, a tampa e fazendo o recolhimento bacteriano. Mas, em geral, como a rotina laboratorial é muito densa, né, muito grande, geralmente eles fazem, né, a remoção da tampa e fazem o processo ao redor da chama. Então, a gente vai pegar esse material que a gente fez a remoção de uma bactéria previamente crescida e vai transferir para outra placa. Essa placa ela não tem nenhuma bactéria, tá? Então, é importante que a gente verifique a viabilidade do meio para que a gente não contamine o nosso micro-organismo. Então, o importante é que esse meio esteja limpo, sem nenhum outro micro-organismo previamente crescido, e a gente vai fazer as técnicas de semeio. Então, lógico, inicialmente eu não tenho como verificar se a bactéria vai crescer, porque a bactéria ela precisa de um tempo na estufa bacteriológica. Mas a gente consegue perceber o semeio, né? Então, a gente consegue ver que essa bactéria foi semeada, porque eu passei o material biológico, né, da bactéria nessa placa. Então, aqui eu fiz um semeio em estria. Como eu estou utilizando o mesmo micro-organismo, eu não troquei de placa, tá? Então, eu posso utilizar a alça sem fazer uma prévia esterilização e remover mais material para a gente fazer o semeio em tubo. Então, a gente vai remover mais material e vai transferir para o tubo. Então, o tubo, qual é a parte que a gente vai semear no tubo? Essa parte aqui, inclinada. Então, a gente vai com calma, né, devagarzinho, introduzir aqui a alça e vai semear, de um ladinho para o outro, de forma de zigue-zague, como se eu estivesse semeando numa placa, né, de Petri, mas a gente vai semear na superfície inclinada aqui, do nosso agar bacteriológico. E a gente consegue perceber visualmente que o material ficou depositado, né, nesse tubo. E aí, em seguida, lógico, o material vai para crescimento, vai para uma estufa bacteriológica. Para finalizar essa placa, eu vou fazer apenas um semeio, que a gente chama de semeio em esgotamento. Então, novamente, eu não estou trocando de micro-organismo, então eu posso utilizar a mesma alça. Vou transferir para outra placa. Essa placa aqui, já foi semeada. Então, eu vou fazer o zigue-zague, né? Que a gente faz o zigue-zague e depois a gente faz uma leve, né, introduzida aqui do material.
Então, esse semeio a gente chama de semeio por esgotamento, que é o mais comum utilizado na rotina. Então, agora a gente vai semear o outro micro-organismo. Aqui é um micro-organismo gram-negativo, é a Escherichia coli, que a gente viu, né, na outra aula, a parte de coloração de gram. E a gente vai precisar, como previamente eu tinha utilizado outro micro-organismo, eu vou ter que fazer uma nova esterilização dessa minha alça. Então, ela vai ficar novamente rubra. Espera mais ou menos 1 minuto para que realmente tenha eliminado toda e qualquer resíduo da outro micro-organismo, porque se eu fizer esse cultivo sem esterilizar, eu vou estar misturando as bactérias. E não é o intuito. Na rotina clínica, a gente recebe, né, amostras de paciente que eu quero identificar o micro-organismo que ele tem e não adicionar a carga de doença dele mais um micro-organismo, né? Então, eu ia estar fazendo a identificação errada se eu estivesse levando o micro-organismo para dentro da placa do paciente. Então, é importante essa técnica de esterilização para que a gente não contamine a amostra do paciente. Então, depois de esterilizada, eu vou novamente remover, né? A gente vai fazer aquela procura, né, onde não tem ar, né, onde não tem bactéria, para esfriar a alça, né, já que ela está quente. E a gente vai remover daquela cultura crescida bactérias. Como o meio de cultura é um meio, né, que é seletivo e diferencial, que a gente falou, né, nas aulas anteriores, a gente consegue perceber a coloração, né, da bactéria, porque o meio, né, a bactéria consegue produzir determinada cor porque tem indicadores nesse meio. Então, a bactéria está aqui rosinha e a gente vai fazer o semeio no meio. Então, novamente, né, em manobras assépticas, a gente tem que respeitar essa zona de esterilidade e fazer o semeio, ó. Aqui é um semeio em estria, onde a gente vai espalhando a bactéria. Então, a gente consegue ver que ela cresceu, né? Então, ela tá, né, a gente conseguiu espalhar esses micro-organismos, mas, de fato, eu só vou conseguir visualizar o crescimento após 24 horas, né? Que ela vai para uma estufa bacteriológica. Então, eu vou fazer o semeio agora no tubo. Então, a gente vai pegar novamente o micro-organismo. Ó, e vai semear num tubo. Então, aqui, ó, para o tubo a gente precisa abrir o tubo, ó, passar levemente aqui, ó, na chama, introduzir, né, o material e espalhar, né? Então, o material ele vai ser espalhado em toda a superfície do agar inclinado. Vou pegar novamente o outro tubo. Aqui, ó. Pegar novamente, como é a mesma bactéria, né? Então, eu não preciso fazer a flambagem. Peguei mais material. E vou aqui, ó, novamente flambo. E aqui eu vou novamente fazer o semeio. Então, de um lado para o outro em estria, só que apenas no agar inclinado. E aí, novamente flamba. Cuidado, né? Porque às vezes essa parte superior do tubo está quente. E vou novamente flambar para finalizar a minha técnica. Então, é importante sempre trabalhar ao redor da chama, né? Não conversar, né, durante o semeio. Ou, se estiver fazendo semeio, sempre estar usando máscara para que evite, né, o respingo, né, desse material. Então, durante a rotina clínica é importante as observações, né, da rotina do laboratório, né, o respeito né, luva principalmente, né, e, né, a gente finalizou, cuidado que a alça está quente, né, e aí dessa forma a gente finaliza nessas técnicas que usualmente, né, a gente faz na rotina laboratorial da microbiologia.